Rapaziada, um gorila versus 100 humanos. Quem vocês pensam que vai ganhar essa luta, mano? Tipo assim, eu antes, basicamente, há 5 minutos atrás, achava que os 100 humanos iam ganhar. Mas depois o Felipe Neto me abriu os olhos, perguntando, mano, tipo assim, não tem como usar a arma. É no muro mesmo. Vocês vão matar o gorila como, mano? Vão usar as unhas? Isso aí me abriu os olhos mesmo. Mas, mano, tipo assim, vamos ver especialistas. Um biólogo e o Ei Nerd. Cara, são especialistas, são caras inteligentes. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre isso. Vamos ver se eu vou concordar com eles. Eu não sou bom a concordar com pessoas, não. Eu sou só um cara que tem uma pedra no quarto, mas eu também vou dar a minha opinião no final do vídeo. Fica até o final do vídeo pra ver a minha opinião. Ele é importante? Não, mas... pô, essa é a minha opinião. Você vai me respeitar só porque tem uma pedra? O mundo inteiro tá debatendo se 100 homens teriam capacidade de vencer um fucking gorila silverback no mano a mano, na trocação. Talvez não seja... Mano, você dizer um fucking gorila é como se você tá patetificando o gorila, mano. Tipo assim, devemos ter em conta que o gorila... ele tem 275 quilos. Não é um fucking gorila, é um gorila mesmo. Vamos respeitar o animal, vamos respeitar. Não? mais fortes, só que os 100 mais corajosos. Ou 100 mais malucos, né? Não sei. Então eu vou tentar a simulação usando programa, inteligência artificial. É o debate do século, galera. Então eu acho que como pai das batalhas mortais no Brasil, o Enéas tinha que trazer pro canal a resposta definitiva para essa questão com uma batalha mortal lendária. Com certeza, com certeza. Depois de eu ver esse vídeo do Ei Nerd, eu vou acreditar no que ele vai falar aqui. É o Ei Nerd, pô. Ele trouxe até um biólogo, mano. Enéas Trunks, Peter aqui. Bom, já deixo claro que eu não teria coragem de encarar um tigre, nem 100 clones meus teriam. Eu me conheço, eu sei como é que meus clones pensariam, entende? Então eu tô fora. Aliás, vocês teriam coragem de encarar um? Mano, eu não teria coragem de encarar um gorila, mano. O cara é feio. Olha só pra essa coisa, mano. Ele é feio demais, é perigoso, é gigante, é forte. É uma arma da natureza. Olha só para o braço desse cara. Mano, é impossível, mano. Não é possível, mano. São 100 pessoas, mano. Um gorila, 100 de você que tá aí me assistindo. Tipo, se você tivesse a mente coletiva, se você pudesse responder pelos 100, você acha que você coletivamente responderia? Ah, eu encaro. 100 eu encaro sim, Peter. Se você não encara, quanto? Quanto de dinheiro você encararia? Aliás, outra pergunta. Você aceitaria entrar numa jaula com um gorila? Mas rapidinho, traz isso aí. Oh, man. Aquilo é vidro blindado, mano. Quanto de dinheiro? Pô, é uma coisa louca, né? Porque, pô, encarar um gorila é brabo. Já viu a coisa de músculo? Aquele animal só tem músculo, cara. Só músculo, porra. Enfim, vamos pra análise, que é o que interessa. Condições. Bom, antes de tudo, eu acho que é importante estabelecer condições num combate, lógico. Senão vira historinha de fantasia. E batalha mortal, vocês sabem, a gente tem que analisar dados. Se a ideia é saber se 100 homens poderiam vencer um gorila, eu acho que a gente tem que ir, pô, de cabeça nessa ideia. Tem que ser na mão, sem armas. Mesmo que seja... Bom, porque se fosse que é com armas, mano, tipo assim, claro, um homem só dá conta de um gorila. Depende da distância, né? Se tiver a uns 50 metros, assim, só pegar um revólver e pá, acaba tudo. O homem vence nessa, mano. É por isso que ele é ele dominou o mundo, basicamente. Porém, no soco mesmo, mano. Aí vamos ver as condições aí, né? naturais como pedras, ok? Sem artimanha pra usar um suposto cenário com desfiladeiro pra fazer o gorila cair, por exemplo. Não, porque se for considerar esses elementos, você já estaria inventando um ambiente, sabe? Um cenário. Vira historinha, vira roteiro. E aqui não tem preparo, não são Batmans, ok? São pessoas. São 100 homens na base da testosterona 100% motivados. Vai ter que ser na base da casca grossice mesmo. Os homens vão ter que sair na mão com o gorila. E outro ponto é que a gente tem que considerar um bom exemplar da espécie. Não precisa ser o melhor e maior já registrado, se não foge do padrão da espécie. Da mesma forma que eu vou considerar homens padrão. Mas não os mais fortes da história, porque senão não seria uma boa mostragem do que seria a capacidade humana. Dito isso, vamos falar de números. Peso. Bom, em peso, um silverback médio varia de 160 quilos até 220 quilos. Pode atingir 275 quilos, segundo o GPT, porque eu pesquisei também. Olha aqui, nerd. Eu não sou assim tão burro, não. Trouxe também meus dados, né? Isso não importa, né? Vamos continuar. Vamos ficar com 220, ok? Enquanto o homem médio pesa ali entre 70 e 90 quilos. Eu peso 88 quilos. Você pode pensar que a diferença é pouca, né? Porque pela matemática o cara pensa, pô,
junta eu e mais 3 caras, a gente bate o peso do gorila fácil, né? Sobe em cima dele e acabou. Sim, vocês 4 vão ser mais pesados que o gorila. Mas você está ignorando um fator muito importante nessa conta. Força! A força... Exatamente, mano. Tipo assim, você... Normalmente um homem consegue carregar quanto? 50 quilos, mas tipo assim, com muita força mesmo. 50 quilos não é básico, não. 50 quilos cada mão, se for um cara imenso e tal, forte. O gorila pode levantar 800 quilos. E não é só levantar, se como Biteiro levanta lá, os levantadores de peso levantam lá. É levantar e arremessar, mano. Tipo assim, você tá entendendo? De levantamento médio de humano é o próprio peso, ou um pouquinho acima do próprio peso. Fica ali na faixa dos 80 a 120 quilos. Mas claro, alguns homens com a honra em jogo podem carregar as esposas gordinhas acima dos 120 quilos nos braços. Mesmo que seja por 5 segundos, só pra tirar aquela foto rápida na praia pro álbum de casamento. Com certeza vão ter alguns desses no time dos 100 homens. E pode ter certeza que o grupo vai precisar desses homens mais fortes, porque um gorila silverback sozinho, em média, consegue levantar até 1 tonelada. Alguns conseguem levantar 10 vezes o próprio peso. Ou seja, se a gente está considerando um gorila de 220 quilos, ele basicamente aguenta um carro. Para os padrões humanos, o gorila é um trator, tem super força. E isso rola porque o gorila tem muito mais massa muscular relativa que os humanos. Se vocês olharem o físico, a anatomia de um gorila, vocês vão perceber que os músculos dos braços, ombro, peito e costas deles são desproporcionalmente enormes. Mas se a gente comparar com... Tá olhando os braços desse cara? Olha a sua mão. Ela pega aqui, dá um... Arranca, mano. Daí ele pega os 2 humanos, mano. Mano, não tem como vencer dessa coisa, mano. De um homem. Mesmo se for um cara shapeado que nem eu, cara. Não tem como competir com um gorila. O bicho é puro músculo. E os músculos dos gorilas também não são iguais aos nossos, né? Diferente dos nossos músculos, os músculos de um gorila têm muito mais fibras tipo 2, que são fibras de contração rápida. Fibras especializadas em movimentos rápidos, explosivos, potentes. O gorila faz barra, sobe nas coisas com aqueles 200 quilos dele. E é como se ele tivesse o peso de um graveto. Ele nem sente o próprio peso. Ele sobe com uma facilidade absurda, isso é natural para eles. É genético. Praticamente qualquer gorila viraria teu carro de cabeça para baixo com você dentro. E isso que eu tô falando de força de levantamento. Isso é o gorila parado. Imagina a força do soco. O braço dele em movimento, a força do gorila correndo na sua direção a 40 km por hora. Imagina isso. Imagina aí, mano. O cara, vocês são 100, mano. A cada soco que ele lançar, mano, são 10 caras mortos, mano. Não é nem tipo, é um soco, vai cair ferido. É morto. É nocaute, mano. Até o Mike Tyson nocauteava pessoas. O Muhammad Ali nocauteou pessoas, mano. Tipo assim, dá um soco aqui. Mano, se você leva um soco de um ser humano mesmo, aqui, mano, você já era. Ou você pode... Ok, você já era também, é foda, né? Você pode não morrer, mas você vai ser nocauteado, mano. Imagina, um gorila, um cara que pode levantar 2 toneladas. Eu tava falando de 800 quilos. 800 quilos é o que ele pode levantar e lançar. Agora, 2 toneladas ele consegue levantar. Você acha que tem uma chance mesmo? Comenta aí o que você tá achando até agora. Mas tipo assim, pode ser que alguns fatos depois no vídeo possam me fazer mudar de ideia. Mas até agora, mano, tô com o gorila. Se você for um dos 100 homens e o gorila encostar em você, cara, já era. Você tá fora da brincadeira. E torça pra estar só todo quebrado. Porque a chance de você estar morto, pô, é grande, entende? Tá passando um trator em cima de você, você vai esperar o quê? Se você ainda tem dúvida disso, não ouça de mim não. Ouça de um especialista. Hey, Nerd Trunks! O cara chamou o biólogo Henrique, mano. É um biólogo de verdade, faz vídeos pra internet, né? Biólogo Henrique aqui. Desculpa, Peter, mas eu não podia perder essa. Bora falar um pouquinho sobre o gorilão, meu irmão, que o bicho é poderoso pra caraca. Que tal você entrar no mano a mano com um gorila? Ó, se liga na briga. Meu irmão, tu teria como brigar com um bichinho desse aí? Olha esse papo, cara. Por melhor de luta que você fosse, você não ia... Não é que o gorila ia ficar falando assim só. O cara é rápido, não é como se fosse o Mike Tyson, só que versão ampliada, mano. Tipo assim, o cara manja. Aí, não, vai pensando, mano. Até agora tocou o gorila. Nada. Seria papel, cara. O bicho tem 220 quilos, olha só, cara. Tu entraria aqui, ó, na guerra com esse bicho? Não dá não, um socão desse aí te arrebenta, cara. E se você não tá acreditando no que eu tô falando, que tal você analisar um gorila quebrando vidro? Aquele vidro que prende leões nos zoológicos. Olha só, se liga. Olha lá, meu. Vem ele, ó. Oh, man.
Isso é blindado, como eu disse antes, mano. É isso mesmo que você viu, cara. Eu não tô zoando. Esse vidro aí é capaz de prender os leões, sem problema nenhum. Nunca teve problema. Mas com o gorilão, cara, olha só. Ele simplesmente veio aqui, quebrou o vidro. Ele rachou o vidro. Eu não tô zoando. É muita força que esse bicho tem. Forte pra caramba. Mas tem algumas coisas que são um pouco superestimadas e a gente não tem muita ideia. Mas vamos tentar entender a força desse animal? Olha, a gente pressupõe de que o ser humano seja capaz de levantar pelo menos uma vez o seu próprio peso. Isso assim, considerando que tu tá, né, pedreiro, né, cara? Tu servente de pedreiro. Não precisa ser pedreiro não, mano. Tipo assim, eu tenho menos... Tá bom, não sou muito pesado. Por exemplo, eu consigo carregar mais de 50 quilos. Muito mais de 50 quilos. E eu tenho menos de 50 quilos. Então... Mano, não é nada demais, mano. Parada. Agora, o gorila, pela sua musculatura e por ter fibras mais de explosão do que seres humanos, que tem, né, fibras do tipo 1, são aquelas fibras que mantêm o movimento, mantêm a duração, mas os gorilas têm essa fibra de explosão e provavelmente a gente supõe que tenha a capacidade de levantar pelo menos 4 vezes o próprio peso, cara. Existem superestimativas que chegam a 8, até 10 vezes o próprio peso. E aí, se a gente considerar que um gorila chega a 220 quilos, é uma média, assim, um adulto fortão, costa prateada, olha, isso aí dá 1 tonelada, ou pelo menos de 800 quilos a 1 tonelada, ou seja, força pra caraca. Você conseguiria levantar isso tudo? Ó, levar a esposa no casamento pra noite de núpcias no colo já dá um trabalho danado. Imagina tu levantar o seu próprio peso cerca de 8 vezes. Tá, mas eu tô superestimando. A ideia é que seja mais ou menos 4 vezes, pelo menos, o seu próprio peso. Ou seja, é força pra caramba. Você viraria papel perto de um gorila. Altura. Olha a diferença de tamanho entre um gorila macho adulto, um costa prateada, e um ser humano. Sinistro, né? O cara ali ficou com muito medo. Mas reparou que quando ele está perto do ser humano a diferença não é tão grande? Mas esse bicho é bastante grande. Então bora falar do tamanho deles. E para isso eu trouxe para você, Peter, uma comparação entre os dois esqueletos. E aí você vai entender a real dimensão. Tá aqui o ser humano. Bom, o gorila ele tem mais ou menos 1,80 m. Aí vocês dizem, da brother, você sabe muito sobre gorila. A dicção aqui não é boa, mas pô. Nós manja das coisas, mano. Mais ou menos 180 centímetros, 1,80 m. O ser humano pode atingir isso aí, porém ele é mais slim, sabe, né? Mais magro, mais pequeno e tal. Claro que você pode dizer, o bitelo tem 2 metros, mano. Tipo assim, mesmo o bitelo tem 2 metros, mano. Ele morre numa briga com o gorila, mano. Vamos ver o biólogo aqui, porque ele é biólogo, né? E tá aqui o gorilão. Olha, eu sei que a altura ficou muito semelhante, até porque os dois teriam aproximadamente 1,70 m. Pois é, essa é a altura média de um gorila costa prateada. Mas já teve algumas exceções, como um gorila com 1,95 m. Porém, se você reparar, as pernas do gorila, bom, elas são bem menores do que as pernas do ser humano. Se a gente colocasse uma proporção aqui, o bicho ficaria realmente muito, muito grande se tivesse a mesma proporção de pernas do ser humano. Mas isso não significa que ele não seja muito forte. Além do mais, ele estava ali abaixado, sabe? Então, assim, eles são nododáctilos, um bipedalismo facultativo. Nododáctilo é porque fica com a ponta dos dedos amassadinha, sabe? Um quadrúpede bipedalismo e quadrúpede facultativo e por aí vai, ele vai misturando o tipo de movimentação dele, tá bom? Só que os braços, como você pode ver, são muito, muito longos e muito fortes mesmo. É muito músculo, cara. Porém, em termos de altura, olha, ficou ali um pouco equivalente se a gente desconsiderar toda a musculatura e toda a inserção do músculo nos ossos e toda essa ossatura que o bicho tem. Ou seja, é forte pra caramba. A altura média entre homens e gorilas é a mesma. Varia ali de 1,65 para 1,80. A minha é 1,81. Só que não é bom o homem contar vantagem de altura, porque inverno... Ele tinha que demonstrar que ele é acima da média, né? O Peter tinha que falar. A minha é 1,50 e tal. Pô, eu sou baixo pra cá. Acho que é 1,50 e tal. Quase no 1,60 lá. A altura média de um gorila é de 2,5 metros, enquanto a de um homem costuma passar longe dos 2 metros. Ou seja, antes de você ter range para acertar um soco num gorila, o braço dele já vai ter alcançado você com quase 1 metro de vantagem. Ele consegue, ele segura a tua cabeça e você fica assim, né? Não consegue nem se mexer. Mas claro, a gente tem que lembrar que o gorila não está enfrentando um homem, ele está enfrentando 100, ok? Então a mão dos homens vai chegar, né? A mão de vários homens vai chegar. E eles têm altura próxima. O que significa que não vai ser impossível encontrar os pontos vulneráveis do gorila
por exemplo, as bolas, né, os olhos, a garganta. Só que tem dois problemas aí, né? O cara, pra chegar nos testículos do gorila, tem que estar de frente pra ele ou embaixo dele. Ou seja, esse cara tá morto. Já era, isso aí não tem como. Isso aí, mano. Pra você chegar no testículo, imagina, tipo assim, o gorila não vai ficar parado. Ele manja de luta, mano. Ele se mexe, tal, salta e tal. Mano, tipo assim, ele é basicamente, mano, você que tá me assistindo agora, você lutaria com o Mike Tyson no auge mesmo? O Mike Tyson, não tô falando de um gorila. Você acha que você que tá me assistindo aí ia conseguir chegar nos testículos do Mike Tyson? Ele ia te bater de um jeito, mano. Tipo assim. Não tem como, mano. O gorila luta mais do que o Mike Tyson. O problema é, se você chegar muito perto do pescoço ou do olho de um gorila, você tem que considerar uma coisinha bem importante. Mordida! Exatamente. Olha, como se ser um tanque de guerra já não bastasse, o gorila ainda tem uma das mordidas mais poderosas do reino animal, com a força de 1.300 PSI. Inclusive, se você não sabia, a mordida mais forte do reino animal é do crocodilo, mano. Ele é foda, né? Ele pode atingir 6 metros. E aí você diz, eu posso matar um crocodilo sozinho. Vai matar um da África, mano. Vai no rio Nilo lá. Feito de comparação, isso é o dobro do poder da mordida de um leão, enquanto o humano tem míseros 150 PSI na mordida. Então também não adianta se desesperar e tentar agarrar o gorila e morder ele, que a sua mordida, pô, vai ser igual a de uma cosquinha. Vai fazer nada. Ele vai fazer um pouquinho mais pra cima, né? Não, ainda um pouquinho mais pra cá. Ele vai fazer isso. E eu vou chamar de novo o biólogo Henrique pra ele explicar pra vocês o estrago que a mordida de um gorila pode fazer. Tá, e se isso tudo não foi o suficiente pra achar que esse bicho é impressionante, que tal que se você desse uma olhada comigo aqui na mordida do animal? Olha só essa bocarra, meu irmão. Olha esses caninos. Pois é, fortes pra caramba, né? Inclusive, ele rivaliza com hipercarnívoros, como leões e hienas, etc. No tamanho da força que esse bicho tem na mandíbula. E eu vou te mostrar o porquê. Além de ter presas muito proeminentes que poderiam causar um estrago terrível no ser humano, é claro que ele não tem os dentes carnaciais que possuem os grandes felinos, que são aqueles dentes traseiros molares, né, em forma de faca que separam a carne dos ossos. Ele possui os molares para mastigação, mas isso é forte pra caramba. E provavelmente seria capaz até de morder o suficiente para quebrar o crânio de um ser humano se ele de fato mordesse a cabeça de alguém. Ainda bem que eles são... Mano, é o que você pensa. 100 homens estão vindo lá. O cara pega 2, morde na cabeça, mano. Mano, tipo assim. Eu sei que o tamanho não é suficiente. Não dá pra ele te pegar assim, como se fosse um gigante, mano. Tipo assim, mano, é só fazer isso. Tá, arregaçar vocês todos. São 100 humanos, mano. Humanos são frágeis. Os humanos basicamente não saem do sofá atualmente. Mesmo se fossem os humanos antigos. Aí você pode vir com... Há um cara lá que eu vi o vídeo. Disse... os humanos antigamente caçavam pterodáctilos, não. Caçavam touros e tal. Mano, tipo assim, eles usavam armas. Se fosse que o touro também faz uma arma, você acha que eles iam ter alguma chance de vencer um touro, mano? Comenta aí. Animais pacíficos. Mas essa força toda, Peter, está relacionada a isso aqui, ó. Tá vendo essa estrutura? Isso aqui a gente chama de crista craniana. E aí, toda a musculatura que vai para a mandíbula, ela passa por aqui, ó, por esse arco zigomático e se insere na mandíbula. Então, toda a musculatura que estaria aqui, ó, essa musculatura que nós temos, ela passa por essa crista, onde parece ali um Spectrum-Man, desce por aqui e vai até a mandíbula. E na mandíbula é uma força terrível. Sei que tá difícil da galera entender ainda o que eu tô falando, né? Mas não tem problema nenhum. Vamos tentar olhar aqui esse desenhozinho aqui interessantíssimo. Onde você consegue ver o chimpanzé, o ser humano e o gorila. E o gorila... Só através do crânio você já vê que é um monstro, mano. Olha só pro crânio dessa coisa. Você vai conseguir enxergar essa crista craniana aí. A crista do Spectrum-Man. Essa crista aí, exatamente onde você vai ter a inserção de toda essa musculatura, dando todo esse poder à sua mandíbula. Vai te dizer que isso aqui não dá medo. Pô, isso aqui dá medo pra caramba, meu irmão. E se esse bicho te morder, terrível seria. Agora eu te falo, uma força exuberante e uma mordida poderosíssima, cara, isso pode dar muitos problemas. Olha, eu sei que na internet a gente encontra coisas como medidas sobre o PSI, sobre a força, sobre um monte de coisa. Mas isso tudo é uma estimativa, para ficar bem claro. Não tem nenhum artigo científico dizendo exatamente qual é o poder da... Mano, eu gostaria muito que o MrBeast fizesse um vídeo. Mano, imagina, mano, o MrBeast aparecer do nada. Eu contratei 100 homens
e um gorila. Eles vão lutar até a morte. Para quem tá... Daí ele diz: para quem tá preocupado com esses 100 homens, quero que saiba que eu providenciei 10 bilhões de dólares para todos os familiares deles e ninguém vai sentir a falta. Pode crer. Mano, comenta lá no canal do MrBeast. Faz 100 homens contra um gorila. Acho que ele vai fazer isso aí. Vai ver que tem 100 suicidas aí querendo fazer isso aí, querendo ganhar um dinheirinho para sua família. Força de um gorila, nem qual é o poder da força da mandíbula de um gorila. Mas a gente presume que seja muito forte. Deixaria qualquer ser humano no chinelo. Bom, depois de todas essas informações, chegou a hora do veredito. O vencedor dessa batalha mortal é... o homem. Ou melhor, os 100 homens. O quê? Que isso? Vai. Não é Eu sei, possível. eu sei. A maioria da galera tá comentando na internet que o gorila vence. Porque, realmente, né, quando você olha para as capacidades do gorila, fica difícil visualizar como homens vão bater de frente com isso. Tipo, porra, é um monstro gigante, né? O mito King Kong existe por uma razão. Gorilas são muito casca grossa. Só que a gente não pode ignorar um detalhe muito importante que está sendo ignorado em todas as simulações na internet. A maior fraqueza do gorila é a maior força dos Homo sapiens. Sim, a nossa espécie também tem um superpoder, a resistência. Ao contrário dos gorilas, nós temos músculos com muitas fibras tipo 1, ou seja, músculos ideais para atividades prolongadas. A evolução da nossa espécie... Não, o problema é que ele ia matar todos vocês em menos em pouco tempo, mano. Esse é o problema, mano. Tipo assim, são 100 humanos, ok. Mas ele, tipo... Mano, eu não consigo visualizar isso aí, mano. Eu falei que o gorila, sei lá, podia perder, mas depois disso, mano, tipo assim... Comenta aí pra ver se você me convence, mano. com que nós fôssemos especialistas em atividade de longa duração. O humano pode passar dias andando. Era assim que os homens caçavam antigamente, inclusive. Já o gorila com músculos de fibra tipo 2 tem uma explosão muscular absurda, né? Uma força absurda. Mas, como consequência, ele cansa muito rápido. É por isso que os gorilas estão entre os primatas que menos se movem. Eles andam menos de 1 quilômetro por dia. Conclusão, mesmo que você coloque 100 homens bananada para lutar contra o gorila, só o fato dele ter que matar 100 alvos num curto período de tempo, numa luta, já deixaria ele extremamente fadigado. Imagina o gorila ter que ter 100 explosões musculares em poucos minutos. Em algum ponto ele ficaria cansado demais para lutar, enquanto os homens também não são burros. Não vão se jogar na frente do gorila para se matar de graça. E mesmo que eles atacassem com cautela e estratégia, obviamente haveriam muitas baixas. Eu sei disso, afinal eles estão lutando com um gorila, contra um fucking gorila. Mas eventualmente o gorila ia se cansar e ficar exposto para os ataques dos homens. E assim, eu tive que trazer também os poderes que nós humanos temos. Não dá para tratar um homem como se a gente fosse só saco de batata. Pô, galera, eu não sei de onde essa trending veio, mas 100 homens não tem como, é muito homem, cara. É um mini exército. Talvez se a gente reduzir bem o número de homens já fica mais balanceado, né? Então eu vou jogar essa pra vocês. Coloque aqui nos comentários quantos homens vocês consideram que um gorila macho alfa daria conta. Quero ver a opinião de vocês. E já sugere outra batalha mortal. Isso aqui foi só um aperitivo de batalha mortal. Em breve esse quadro tá voltando com força total. Esse foi o vídeo. A minha opinião não muda nesse vídeo aqui. Inclusive eu fiz um short onde a minha opinião era outra. A opinião de um homem muda. Bom, assim, com uma pedrada. Mas tipo assim, comenta aí o que você acha, mano. Eu acho ainda que o gorila vence. Mas se um biólogo... Não, o biólogo não falou. Esse essa é a opinião do Peter do Ei Nerd. Mas vai ver, o gorila perde mesmo. São 100 homens. Eu não tenho tanta fé na humanidade não. Porque, pô, mano, vocês acham que isto aqui seria capaz de vencer um gorila? Mano, toma. Não é possível, mano. Conheço meu nariz.